Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nós de Joinville na sua noite de quarta-feira. Hoje, dia 4 de fevereiro de 2015, nesse momento temos 21 horas e 40 minutos aqui na Grande Joinville, onde as temperaturas deste momento estão na casa dos 24 graus. O tempo é instável nesta noite, aqui na maior cidade do estado de Santa Catarina. E vamos aos fatos históricos relembrados aí nesta data de 4 de fevereiro. Em 4 de fevereiro, em 1524, nasce o poeta Camões. Sim, um dos maiores poetas épicos portugueses. Luís Vaz de Camões nasceu no dia 4 de fevereiro de 1524, na cidade de Lisboa. Conhecido há séculos, principalmente pelas obras Os Lusíadas e diversos sonetos, um dos sonetos bastante conhecido é O Amor é um Fogo que Arde Sem Se Ver. Também em 4 de fevereiro, mas do ano de 1794, a Convenção Francesa aprova a abolição da escravidão em suas colônias. Isto no ano de 1794. Semelhante aconteceu no Brasil, mas no ano de 1888, através da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, que abolia de vez a escravidão em nosso país. Esses foram os fatos históricos relembrados aí nesta data de 4 de fevereiro. Gente, cerca de 30 famílias foram atingidas pelas cheias nesta quarta-feira à tarde na cidade de Gaspar, aqui no estado de Santa Catarina. Segundo informações da Defesa Civil, lá da região de Gaspar, o bairro mais atingido foi o Bela Vista, que teve aí alagamentos, muitos alagamentos, principalmente registrados nas ruas Amazonas, Sergipe e Martinho Nifa de Oliveira. Nas últimas 24 horas, a cidade registrou chuvas de 85 milímetros. E como o solo já estava encharcado, os 38 milímetros que caíram em aproximadamente 45 minutos não tiveram a vazão suficiente e acabaram aí provocando esta enchente na tarde de hoje, quarta-feira, dia 4 de fevereiro. A chuva começou por volta das 4 horas da tarde. E vamos agora então falar também sobre o assunto que vem aí trazendo uma comoção nacional, que é a seca ali na região do sistema Cantareira, em São Paulo. A primeira matéria do programa Nós de Joinville, desta noite de quarta-feira, justamente dá conta de que o nível do reservatório do Cantareira sobe pelo segundo dia seguido. No Rio de Janeiro, um flagrante de desperdício. Vamos à matéria? O nível do A água tomou uma das pistas da rua Leopoldo Bulhões em um ponto próximo à Praça das Nações e o trânsito teve que ser desviado. O cheiro de cloro era forte e os bueiros não conseguiam dar conta do volume d'água que jorrava do chão. Este fiscal de uma empresa de ônibus viu quando a tubulação rompeu. De repente deu uma explosão, aí eu me assustei e a água começou a subir ali e atingiu lá a lâmpada lá. Um vídeo de celular feito por um motorista de ônibus mostra o local do vazamento poucos minutos depois do cano estourar. Assim que foi informada do vazamento, a SEDAI mobilizou várias equipes para realizar manobras e diminuir o fluxo aqui na Praça das Nações. Por volta das 7h30 da manhã, o nível da água começou a baixar.
Os funcionários desta universidade, que está racionando o consumo d'água, aproveitaram para lavar a frente do prédio e minimizar o desperdício. A gente aproveitou essa água aí que a cidade deu pra gente, que está dando ainda pra gente até agora, né? Às 8h30, com o nível d'água bem mais baixo, garis da Conlurb limpavam a lama. Mas antes de iniciar a troca da tubulação, os técnicos da SEDAI ainda tiveram que abrir um buraco no outro lado da pista e fechar mais um registro. Pois é, com a crise de água, gente, com essa falta de água, falta de chuva nos sistemas, quer dizer, chuvas estão acontecendo aí nessas regiões. O problema é que está chovendo no lugar errado. Devia estar chovendo lá no sistema Cantareira, que deu até uma subida, uma reagida, mas é muito pouco perto daquilo que se precisa para normalizar a situação aí, tanto em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, quanto aí em toda a região sudeste desse nosso Brasil, que vem sofrendo aí com esse problema aí pelo clima e também pela falta, de programação, porque um plano B, um plano C, um plano Y, como diz a nossa internauta lá de São Paulo, a Beth Tanaka, um abraço à família paulista, tem que estar preparadinho, não esperar acontecer para agora, vamos ver o que dá para fazer, o que podemos fazer. Aí corre lá, presidente, queremos dinheiro, precisamos de dinheiro, e tem que ter isso aí, não é só lá, que sirva de exemplo, por exemplo, a Joinville, que dá qualquer temporal mais forte, o rio está cheio, aí cai a energia elétrica lá na estação de tratamento aqui do rio Cubatão, e a cidade toda fica sem água. Também não adianta, cai a luz aqui na região de Piraí, do rio Piraí na captação, e aí para o abastecimento da cidade. Também não adianta. Será que é tão caro um gerador aqui para Joinville? Será que é tão difícil? Será que não existem engenheiros competentes na região de São Paulo, na região do Rio de Janeiro, em Minas Gerais? Lá para o Nordeste, onde a água é abundante no subsolo, mas a politicagem não deixa, parece que reagir o negócio. Os coronéis, aqueles que fazem uma lista, quem votar em mim vai ganhar, vai ter caminhão-pipa, quem não votar vai ter que comprar, é 300 paus, é 300 reais, senão não vai ter água. E assim os coronéis se reelegem. Aí vem o governo federal lá, chega lá, verba aqui para botar, cisterna para o pessoal, para perfurar. Aí eles vão lá e consomem com a verba, o povo não fiscaliza, não denuncia. Quem denuncia também, o Papa muitas vezes é outro, o cemitério lá tem bastante espaço, mas ninguém quer preencher esse espaço também, e o que se vê é esse desmando de um problema que parece eterno, um ralo de dinheiro, que mandam muitas vezes para lá, e o dinheiro não sequer é aplicado da forma como deveria. Ou também tem estado lá que é esquecido pelo governo. O governo diz que manda e também não manda. Manda uma parte lá que não dá nem para o início, e a própria corrupção consome com isso aí. Isso temos em todo o Brasil. Temos regiões, aqui em Santa Catarina, no oeste, tivemos a CPI, dos poços, também a mesma coisa. Sumiram com a grana aqui em Santa Catarina. Sim, mas Santa Catarina não chove. O oeste do estado tem um clima diferente aqui do litoral. No litoral aqui nessa época chove todos os dias e chove bem, mas lá para o oeste, que tem os sistemas já de frente fria, que não deixa a umidade do mar. Aqui Joinville é litoral, nós temos aqui o mar, temos maré de água salgada no centro da cidade, temos praia aqui em Joinville, temos sim, e mesmo assim, por conta de falta de luz, muitas vezes a gente fica, e lá para o oeste esse sistema de umidade muitas vezes não chega, e mesmo assim, o pessoal lá consegue desviar dinheiro, mesmo assim conseguem desviar dinheiro. Nossa amiga Beth diz, eu vi essa reportagem hoje cedo, esse país é um verdadeiro circo e nós, os eternos palhaços. Pois é, temos vi, que mudar a situação. Eu o povo... vi uma mensagem até, eu compartilhei no Face do Joinville, que São Paulo é o maior produtor de água mineral do país. Pois é, né? E o governo do Alckmin, ele está reduzindo o imposto, incluindo a água na cesta básica lá. Ele tinha que fazer,
Por que é que uma empresa, por que a sua família não pode perfurar aí um poço dentro da tua casa e ter uma bomba manual daquela para tocar água lá para cima? Porque o Estado é quem detém a concessão, não da água, mas do tratamento e distribuição, porque pela água não pode se cobrar, é que nem o ar, mas pelo tratamento e distribuição, sim, e o Estado não abre mão disso. Se você for pego com um poço artesiano na sua casa, você tem problema. Aqui em Joinville é assim, aí em São Paulo acredito que também, né? Mas aí a partir do momento que o Estado não fornece aquilo que ele cobra e que deveria por obrigação fornecer, eu disse, mas o que eu vou fazer? A culpa é de São Pedro? São Pedro está de mal com São Paulo? Não é assim, não é assim? Deveria pensar, e o dia que São Pedro ficar de mal com São Paulo, o que nós poderíamos fazer? E isso deveria estar sendo feito, mas não foi pensado lá atrás. Não é de agora. São consequências, meus amigos. E aí, essa medida do governador lá vem, digamos, tentar amenizar o problema que o pessoal está comprando água mineral e está superfaturado, né? E o site G1, ele traz que a cobrança do ICMS cairá de 18% para 7%. Não devia ter nenhum. Segundo a Secretaria Devia ser da 0%. A água mineral foi incluída no rol dos produtos que compõem a cesta básica, por Sim, isso que mas ele conseguiu fazer a redução. E não era até hoje? Não era. Ou deveria ser. E agora foi para o rol dos produtos da cesta básica para poder baixar o preço. Só que tem que fiscalizar, porque eles estão vendendo, segundo a minha amiga lá de São Paulo, diz que um galão que ela paga numa região 5,50, lá em São Paulo estão vendendo a 12, 13. Aqui está 7,50. Já estou de olho num filtro. Eu quero trazer para você agora, meu caro internauta, uma situação, no mínimo, por um momento hilária, mas depois, ao perceber o antagonismo, você vai fazer uma reflexão por conta própria do significado da vida, de gerar uma vida. Uma situação é esta, a situação número 1 que eu vou apresentar para você agora. Aqui no sul do estado de Santa Catarina, tem uma cidade chamada Criciúma. Nessa cidade tem uma senhora chamada Nivalda Raup. Ela tem 55 anos, é uma vovó. Só que essa vovó é uma vovó diferente, porque ela está gestando, no seu ventre, uma criança. Sim, mas é uma mulher de 55 anos de idade, isso aí também não é tão estranho. Só que essa criança é o neto dela. Não, para aí, não entendi. Você vai entender. A dona Nivalda, ela descobriu há 31 anos atrás, um médico disse para ela que ela não podia ter filhos. Por isso ela adotou 2 crianças. Uma delas, a menina, cresceu, casou, foi morar em Taubaté, aí no estado de São Paulo. E descobriu também depois que não podia ter filhos. Só que depois de uns tempos, a dona Nivalda descobriu que o problema dela, se fosse feita inseminação artificial, poderia sim gerar ali uma vida. E gestou o Arthur. Já tem até nome o menino. E o Arthur vai vir ao mundo amanhã, quinta-feira, às 7h30 da manhã. E para esperar o Arthur, não seria diferente, estarão lá o papai e a mamãe. Vamos entender, sim, mas como é que foi isso aí? A avó e o genro? Não. Foi pego o óvulo da mãe, e a sementinha do pai, foi feito um embrião e então implantado, inseminado, que é a terminologia correta, inseminado lá na vovó. Na dona Nivalda, de 55 anos, e que desenvolveu tranquilamente, com acompanhamento médico, tudo dentro das normas, tudo das normas que o tratamento foi iniciado antes de 2013, de 2013 para cá existe uma norma que com essa idade
né? Já não poderia mais, mas ela começou em 2013 e está tudo certo. E amanhã, às 7h30 da manhã, veja a dificuldade, a vontade de ter um filho, e esse filho que vai vir ao mundo amanhã, através de cesariana, claro, né? Você não teria que ter uma bola de cristal para dizer que seria 7h30, né? Vai nascer amanhã. Que dê tudo certo, que venha com saúde, e esse amor que a dona Nivalda Haupt, de Criciúma, aqui em Santa Catarina, tem para com a filha e com o genro, e com esse neto, que doar-se, dar o próprio corpo e os riscos, né, que é uma gravidez na cidade, é valorizar muito a vida. Essa foi a situação número 1. A situação 2 também tem a ver com Santa Catarina. Foi na manhã de ontem, terça-feira, que um pedreiro caminhava fazendo serviços no cemitério na cidade de Lages, aqui na Serra Catarinense. Lá tem a festa do Pinhão, Lages. Ele, quando caminhava pelo cemitério, ele ouviu um choro. Não é? Olhou para fora do muro, não viu ninguém, pouco ouviu de novo. E foi seguindo aquele choro, mas era um choro de criança. E era um choro de criança nova. Era um choro de um bebê. Pois é. E qual foi a surpresa deste pedreiro ao olhar dentro de uma gaveta de um túmulo no cemitério Nossa Senhora da Penha, na cidade de Lages? Qual foi a surpresa dele ao avistar uma sacola, e dentro da sacola plástica algo se mexia? Era uma criança recém-nascida, com poucas horas de vida e ainda com o cordão umbilical, abandonada à própria sorte. Nem com animal se faz isso. Ela ainda tinha partes da placenta. E a criança, segundo o pessoal do SAMU, o que salvou foi a sacola plástica, porque ali, Lages é uma região fria, mesmo nessa época de verão, lá para cima dá 15 graus, dá 9 graus aí na madrugada. E o cordão umbilical. O cordão umbilical também ajudou, mas mais foi a sacola plástica. Chegou, chamou o pessoal do SAMU, ele filmou aquilo ali, né? Gravou, né? Não filmou, o celular não tem filme, ele grava. Então ele gravou com o celular e chamou o SAMU, né? Chamou a polícia, SAMU, e o pessoal levaram então essa criança para a maternidade Teresa Ramos. O Conselho Tutelar de Lages foi acionado, esteve lá na maternidade, registrou um boletim de ocorrência na polícia e está definindo, ainda hoje na quarta-feira, para qual lar a menina será encaminhada. A Polícia Civil busca a mãe da criança, né, através de registros de hospitais, maternidades da região. Alguém deve ter feito acompanhamento com esta criança, ou não. Provavelmente nas próximas horas esse mistério deve ser desvendado. Então são duas situações, né? Vamos aqui linchar publicamente esta mãe que abandonou essa criança. Sim, é um ato deplorável, mas o que se passa na cabeça de uma mãe que sabe lá como que essa criança foi gerada, foi de estupro? Era uma pessoa, uma garota de programa? Essa criança era malquista por toda a família, que foi abandonada dessa forma? Seja qual for o motivo, nada justifica. Não nos cabe aqui julgar, muito menos linchar aqui, né, publicamente na rede internacional de computadores. Pena de morte para essa cadela. Não, calma, gente, calma. Tem que ver o que aconteceu. O fato é que é uma pessoa que não teve o equilíbrio psicológico, ou não teve a educação, talvez lá na sua infância, talvez seja uma adolescente, talvez seja uma senhora de idade, né? Um filho fora do casamento, o marido não podia saber, não sei, né?
que aconteceu ali, mas nos dias de hoje, com tanta gente querendo adotar uma criança, você pegar e jogar lá que nem se fosse um pacote de porcaria, né, que você joga lá dentro de um túmulo de cemitério, já é para morrer ali mesmo, não seria fruto de um estupro, talvez? Que há estudos, há relatos, né? Inclusive aqui na nossa equipe, né, uma pessoa relatou que conheceu uma pessoa que foi estuprada e quando a criança nasceu, a mãe não queria nem olhar, diz que é um sentimento de repulsa, de nojo, né? Talvez num momento desse, pessoa provida de uma insanidade momentânea, fez um negócio desses. Porque tanta gente querendo adotar, tanta gente fazendo, você viu ali no outro caso de Criciúma, a avó cedeu o ventre para gerar um filho, um bebê, e este outro que nasce perfeito, com toda a saúde, gerado talvez, sabe-se lá de que forma, atrás dos muros da vida, atrás das festinhas de baile funk, ou das festas de rock, ou das festas a piano, regada a cocaína, não sei. São muitas as possibilidades, um universo de possibilidades. Mas o fato é que um bebê foi abandonado enquanto muita gente quer fervorosamente ter um filho para cuidar, para amar, para dar o nome, para dar dignidade. Nossa amiga Beth, ela disse que ela viu a manchete, mas não quis nem ler. E ela diz assim, que pior que a criança vai ficar não sei quanto tempo para ser adotada, até tirar o pátrio poder da mãe, se é que vão achá-la. E também ela diz aqui... A mãe pode aparecer de uma hora para outra e alegar, olha, eu estava com depressão pós-parto, que é um mal que acomete e pode levar, né? Não sei, né? E ela fala que ela não consegue entender porque não deixa em um hospital, delegacia. Exatamente, Beth. Inclusive na maternidade, se ela ir Exato, a banda na hora lá, você vai ter o filho e você já diz, quando nascer, há um documento que você assina lá, olha, quando nascer, por favor, nem me mostre, né? Nem me mostre, já tira daqui, leva para adoção, eu não quero nem olhar para a criança. E, né, é uma escolha que a pessoa faz. Agora, ter o filho e jogar num túmulo, isso é difícil de entender. A Beth está comentando aqui, eu deveria ter um lugar assim preparado para a mãe já abrir mão do pátrio poder e a criança vai direto para a adoção. Mas aí que está, essas pessoas talvez não tenham acesso a esse conhecimento. Ela continua, só que esse serviço tem que ser amplamente divulgado. Exatamente. E isso, Beth, aqui, de vez em quando eles comentam assim, né, entre uma entrevista uma e outra, que aqui na maternidade, pelo menos em Joinville, a mãe pode fazer isso. Ela chega lá e diz que ela não vai querer o filho, e aí eles fazem os trâmites legais, tudo lá, e ela já assina um documento que ela está doando a criança, que está abrindo mão, e é o que acontece, ela abre mão do pátrio poder, e aí vai direto para a fila de adoção. Agora, não é divulgado como deveria para chegar no ouvido dessas pessoas menos esclarecidas. Eu não sei se isso é... Mesmo nos postos de saúde, eles já comentam, quando olha a adolescente, olha, como é que vai ser a criança? Tua mãe, vocês têm condições, né? Se vê que a mãe não acompanha, né? Como é que está a situação? Eles encaminham, né? Mas quando a pessoa, né, às vezes é produto do crack, da prostituição, é pessoa que nem vai em posto de saúde, aquilo cria ali igual bicho, né? Com todo respeito aí à classe das prostitutas, mas muitas vezes não há o devido respeito ao próprio ser humano, né? Ao próprio ser humano. É difícil, né? A gente também querer defender aí e tal, a gente não sabe o que aconteceu. Amigos, 95% dos jovens que prestam serviço militar são voluntários. Quem não se alistar pode ter problemas para tirar passaporte, prestar concurso público, ter, de repente, aí, acesso às bolsas, né? E são muitas bolsas de ensino que o governo dá, né? Coisa que não tínhamos antes, né? Acesso à universidade. Se você não cumprir com suas obrigações legais, independente se você gosta do exército
ou não, se você entende que exército, não devia existir, mas e no caso da invasão, quem é que vai defender? Porque isso aí é dinheiro jogado fora. Não, faz parte, né, do processo de soberania de um país. Mas os jovens, ao completarem, no ano em que completam 18 anos, eles têm que ir e fazer o alistamento militar. Se não for, dá uma olhadinha aí na matéria, solta lá para nós. Foi. É tudo certinho, né, Dinho? Não te quiseram no exército. Você também não quiser? Alistamento é obrigatório para os homens que fazem 18 anos em 2015. De acordo com o Ministério da Defesa, no ano passado, 1.700.000 jovens se inscreveram. O alistamento deve ser feito na Junta de Serviço Militar da cidade, onde o jovem mora, e vai até 30 de junho. É preciso levar certidão de nascimento ou documento equivalente, como identidade, carteira de motorista ou de trabalho. E ainda comprovante de residência atualizado, mais uma foto 3x4 recente. Se o jovem tiver filhos, deve levar certidões de nascimento das crianças. Pessoas com deficiência devem apresentar atestado médico. Quem perde o prazo de alistamento pode ter problemas. Fica sem poder tirar passaporte ou ingressar no serviço público, por exemplo, e não fica dispensado da apresentação, que deverá ser feita no ano seguinte. Mas apesar do serviço ser obrigatório, 95% dos selecionados para a incorporação são voluntários. Caio é um deles. Ele participa da última etapa da seleção e espera ser incorporado. Eu quero cumprir o primeiro ano obrigatório, depois eu quero entrar na faculdade, né? Uma faculdade que me dê um retorno de acordo com a vida militar e quero seguir carreira. As vantagens que ele tem a ingressar é que ele tem um emprego fixo. Aquele que fica um ano, ele não vai ser, ele não pode ser, ele pode ser mandado embora por um problema disciplinar, mas demitido não é demitido, vai continuar o ano inteiro ali recebendo todo mês. Quando ingressa é um salário perto do salário mínimo, um pouco mais do salário mínimo, mas a partir do segundo ano ele já pode ganhar um pouco mais. E você viu aí, né? Acarreta uma série de consequências, né? O pessoal deixa para segundo, né? Mas eu não quero cantar Marcha Soldado Cabeça de Papel. Cada cabeça é uma consequência, né? Assim o valor aos militares, né? Na hora que o pau pega, meu amigo, neguinho saca a viola e vai tocar no outro lugar. Quem é que fica aí? Quem é que fica aí para segurar o rojão, para ir lá enfrentar? Né? Isso aí é um desperdício de dinheiro. Na hora das emergências, né? Temos que pensar em tudo isso, mas há que se ter vocação para isso também. Não adianta o cara chegar lá, né? Tem medo de foguete, mas queria fuzil, né? Não pode soltar um traque no lado que fica branco, né? Cai duro no chão, se atira, né? Dá um raio, já se atira no chão, né? Bate um pianço já, uma coisa, né? Dá pianço. Sabe o que é pianço? Aquela sabe o que é pianço. Pianço é quando o cara fica nervoso, ofegante, assim, né? Dá pianço, né? Bate o cagaço, né? Não pode, vai tocar o telefone vermelho, não pode falar mercadoria nem cagaço, vai tocar o telefone vermelho. Segunda-feira tocou aqui, ó. Mas agora deu de falar palavrão aí no programa. Eu peguei o pé desse apresentador. A gente vai. Uma criança que assiste aqui. Como eu digo, também a gurizada também fala, aí, sabe? Gabi, a Gabizinha sabe que... Ele recebeu outro puxão de orelha lá. Tocou o telefone vermelho, tocou o telefone vermelho. Mas é força de expressão, né? Claro que a educação também, né? Mas que é para usar palavras mais bonitas. Vou falar totó então. Totózinho. Não, mas aí vamos pensar que estou falando de um cachorro. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu essa tarde de quarta-feira a confirmação de mais 10 casos de dengue em Itajaí. Joinville tem 2. Joinville já está com 2 casos confirmados, muitos focos de dengue, principalmente na região sul, na região do Floresta, mas Itajaí o negócio está feio. Sobe para 60 o número de pessoas que contraíram a doença, 159 na cidade de Itajaí e uma fora do município. Todos os pacientes foram tratados e medicados, porém, 2 ainda permanecem internados. Um no Hospital Marieta e o outro no Pequeno Anjo. O quadro de saúde desses pacientes é estável.
Amigos, eu quero falar para você um pouquinho sobre a previsão do tempo, que diz que amanhã, quinta-feira, aqui no norte e nordeste do estado de Santa Catarina, teremos o sol aparecendo e chuvas a qualquer hora. Neste momento, chove intensamente aqui na cidade de Joinville, uma chuva, um aguaceiro valendo mesmo, e temos aí temperaturas de 22 graus. Começamos o programa com 24, está agora 22 graus, e amanhã a máxima chega a 29 graus. Já para sexta-feira, dia 6, nós teremos sol e chuva a qualquer hora, também temperaturas de 29 graus. Está agradável, né? Já para domingo, o sol no sábado, o sol volta a aparecer, não teremos chuva no sábado e a temperatura eleva um pouquinho, vai a 30 graus. No domingo, 31 graus, teremos muita umidade e 31 graus, portanto, de temperatura com chuvas e sol, vai ser uma bagunça no domingo. A nossa fase da lua é a lua cheia. Amigos, nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua interação, pela sua participação, pela sua atenção. Convidamos a você estar conosco, tanto no chat, porque no programa Na Rádio Joinville é assim, a gente fala daqui, você fala daí, vamos conversando. Se você só quer ouvir, também não tem problema. O papo aqui é longo, mas se você quer dar a sua opinião, fica à vontade, a gente está aqui para esta proposta interacional, tá certo? Vamos ficando por aqui, uma boa semana a todos e até o próximo domingo.